Sejam todos bem-vindos a mais um culto em casa da Igreja Betânia de Santa Luzia. O amor é o que nos faz. O amor é o que nos faz. O amor se revela a mim como uma bandeira, verdade e graça, um mandamento, e é a nossa canção. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Nós adoramos, Senhor, teu reino é eterno, teu reino é eterno. Oh Jesus, oh Jesus. Gostaria de desejar um feliz Dia das Mães para todas as mamães e também gostaria de estar aqui cantando uma canção em homenagem às mães, uma canção logicamente voltada para o nosso Senhor, mas gostaria de falar que falasse bastante ao coração de todas as mães que está aqui cultuando a gente na Igreja Betânia. Amém?
É uma música que é composição própria, minha. Deus me deu ela há muito tempo atrás e falou muito no meu coração, e eu acredito que vai falar no seu coração também. Não existe outro Deus que eu possa adorar. Não existe outro Deus que eu possa me prostrar. Dos céus fez que o povo ouvisse tua voz. Na terra, no meio do fogo, falou. Tenha em seu coração que o Senhor é Deus, em cima nos céus e embaixo na terra. Tenha em seu coração que o Senhor é Deus, em cima nos céus e embaixo na terra. Não existe outro Deus que eu possa me prostrar. Não existe outro Deus que eu possa adorar. Dos céus fez que o povo ouvisse tua voz. Na terra, no meio do fogo, ele falou. Tenha em seu coração que o Senhor é Deus, em cima nos céus e embaixo na terra. Tenha em seu coração que o Senhor é Deus, em cima nos céus e embaixo na terra. E a ti eu louvarei e obedecerei. Gravado em meu coração ficou tua palavra, contigo eu viverei. A ti eu louvarei e obedecerei. Gravado em meu coração ficou tua palavra, contigo eu viverei.
a ti eu louvarei e obedecerei. Gravado em meu coração ficou tua palavra, contigo eu viverei, meu Senhor. Que a palavra do nosso Senhor Jesus possa ficar cravada no seu coração. Um feliz Dia das Mães a todas as mamães. Graça e paz. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, te protegendo, te guardando contra toda investida do mal. Amém? Eu gostaria que nós abríssemos nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Se você tiver com sua Bíblia de papel, é o 5º livro da Bíblia. Agora, se tiver com seu dispositivo aí, tranquilo, né? Josué, capítulo 1, nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 1. Nós já tivemos a oportunidade de falar sobre esse livro algumas semanas atrás, mas eu gostaria de pensar alguma coisa com vocês ainda nesse texto aqui, porque eu creio que Deus tem coisas boas para nós ainda. Diz assim o texto, Josué, capítulo 1, a partir do versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, eu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para a possuirdes. Falou Josué aos Rubenitas, aos Gaditas e à meio tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: O Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá essa terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu desde o lado do Jordão. Porém, vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis. Até que o Senhor conceda descanso aos vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: Tudo quanto vos ordenaste faremos, e onde quer que nos enviares iremos.
Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Eu preferi ler o texto todo para a gente entender o contexto daquilo que nós queremos falar. Então, só para a gente ter rememorar, né, para contextualizarmos aqui, Josué, ele foi um auxiliar de Moisés durante o período em que o povo de Israel tinha saído do Egito e estava indo a caminho da Terra Prometida. Josué, com mais 10 espiões, foram, numa certa situação, eles foram até a terra, né, do outro lado para espiar, para ver como que era a terra. E dos 12 que foram, 10 trouxeram um relatório assim, catastrófico, que inclusive trouxe um problema muito grande para a nação. Porém, Josué e Caleb, que foram esses dois, eles trouxeram um relatório, eles diziam realmente o que estava acontecendo lá, que realmente era um cenário que para a nação de Israel poderia ser perigoso, poderia ter as dificuldades, mas que eles crendo que Deus estava com eles, que eles venceriam, que Deus era mais forte do que os inimigos. Então, aquele relatório negativo dos 10 espias trouxe inclusive um problema muito sério, que houve até muita morte no acampamento. E Josué e Caleb, por sua vez, eles conseguiram convencer o povo de que eles seriam vitoriosos na empreitada. Nesse episódio, inclusive, Deus decretou que todos aqueles que tinham saído do Egito, que tinham mais de 20 anos, morreriam. Então Josué estava aqui conduzindo um povo que tinha, na pior das hipóteses, aí vamos dizer 50, 60 anos. Então era uma quantidade de gente, um povo que é relativamente jovem, né? E nós estamos falando aqui de centenas de milhares, aproximadamente 1 milhão de pessoas. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, em primeiro lugar, gente, é que Deus ele tinha dado uma missão para Josué. Josué agora ele foi incumbido por Deus para levar o povo até a terra prometida. E Josué ele estava com uma situação meio complicada, porque ele tinha um povo que não conhecia da arte bélica, não sabia o que era a guerra, não tinham o hábito de guerrear, não tinham armamento e não tinham uma estrutura para poder ajudar no momento de confronto com os adversários. E do outro lado, eles tinham cidades fortificadas, eles tinham soldados extremamente experientes na arte da guerra, tinham armamentos, não é? Os outros povos tinham uma tecnologia nessa área maior do que a do povo de Israel. Então, assim, foi realmente um desafio muito grande. E um outro desafio maior ainda, né? Um desafio geográfico, que era ter que atravessar o Rio Jordão. E quando nós estamos falando de Rio Jordão aqui, não é um rio qualquer, não. Era um rio que, inclusive, nessa época do ano, que era a época da colheita, ele assim estava extremamente cheio, ele transbordava e inundava suas margens, então era uma coisa muito grande, uma situação muito complicada. E não tinha como fazer barco, não tinha como fazer balsa, não tinha helicóptero e tinha que passar ali, quase 1 milhão de pessoas. Então, assim, o cenário ele era bem difícil. Foi realmente uma missão muito desafiadora que Josué tinha. Agora, só para a gente lembrar mais uma vez, a terra tinha que ser desbravada, ela tinha que ser conquistada, né? Então você imagina os portugueses chegando aqui no Brasil,
tomando conta do território e de repente começam a surgir as províncias, cidades, estados e tudo. E foi assim que aconteceu nesse período também. A terra, na medida que a terra ia sendo conquistada, ela ia sendo separada, dividida, e cada tribo, né? Porque nós já falamos da outra vez, cada uma família descendente de Jacó correspondia a uma tribo, e cada uma delas ficou responsável. Aliás, eles herdaram, né, uma porção. Então, cada um deles tinha um pedaço de terra. Né? É importante lembrar isso, porque ainda quando Moisés dirigiu o povo, eles venceram uma batalha e era uma região muito boa para gado. Então, teve duas tribos e meia que pleitearam junto a Moisés para ficar com aquela terra. Aí Moisés atendeu o pedido deles e eles ficaram. Então eles ficaram numa terra antes de atravessar o Jordão, né? Que era a tribo de Gade, de Ruben e meia tribo de Manassés. Bom, eu estou falando isso por quê? Porque, em primeiro lugar, a missão já estava dada, e a missão foi dada por Deus, né? Lá no versículo 2 Deus diz: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então a missão era pegar aquele povo, substituir Moisés e levar aquele povo para a terra prometida. Então a missão foi muito clara, muito específica. Porém, essa missão ela precisava de algumas estratégias, e uma delas, muito importante, está no versículo 8. Quando Deus diz: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, Moisés, nesse período, Moisés já tinha escrito o que nós hoje consideramos como Pentateuco, que são 5 livros da lei. Então Deus deu uma ordem para Josué. Josué, medita nesse livro, preste atenção nas coisas que estão neste livro. Se você fizer isso, você pode ter certeza que você vai ser bem-sucedido na sua empreitada. Bom, agora nós vemos aqui que Josué, para atingir esse objetivo, uma das coisas importantes que nós vemos é que ele respeitou as instituições que já estavam estabelecidas. Porque Moisés, quando estava conduzindo o povo, sob a orientação do seu sogro, o seu sogro pediu a ele que colocasse príncipes sobre quantidades de pessoas, para que ele pudesse, para ficar mais fácil para ele dirigir o povo. Então, Moisés nomeou alguns príncipes para conduzir o povo. E quando Josué ele estava liderando o povo, o que ele fez? Ele foi aos príncipes e disse o seguinte: passai pelo meio do arraial, ordenai ao povo dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para possuirdes. Interessante a gente lembrar que até agora esse povo se alimentava do maná. A partir de agora, eles iam começar a se alimentar daquilo que era o fruto da terra que eles iam conquistar. Então, Josué falou com eles: se viram aí, façam comida, providenciem comida, porque nós vamos atravessar. Então, o objetivo dele estava bem definido, né? Inclusive aqui já tinha estabelecido. Ele estabeleceu a alimentação, porque com certeza era um período longo, e o prazo, são 3 dias. E agora vem uma coisa interessante. Os chamados, né, Rubenitas, que era da tribo de Ruben, os Gaditas, que era da tribo de Gade, e a meia tribo de Manassés, que estava do lado oriental. Deixa eu explicar aqui para vocês. É como se a gente tivesse, vamos tomar o Rio das Velhas como uma referência, ok? Então tinha uma galera que estava ali do lado, ali, Morada do Rio, ali perto do Meg Space, entendeu? Essa é a região que foi dada para esses caras aqui. Eles estavam do lado de cá. Só que tinha que atravessar o Rio das Velhas para o outro lado. Entendeu? O pessoal estava querendo ir para o lado do Boa Esperança, para o lado ali da parte alta, entendeu?
Então, só que o seguinte, agora você imagina aí o Rio das Velhas multiplicado por 100. Era mais ou menos o que separava o povo do lado de cá, né, do lado leste, para o lado oeste. Então foi essa situação que encontrou. Aí o que o Josué chegou para eles e falaram? Falaram assim, olha gente, tá tudo muito tranquilo aqui, né? Mas agora vocês lembram, que olha bem no versículo 13, lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo, o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá essa terra. Isso está lá em Números 32, depois se você quiser dar uma lida lá vai ser interessante. O que aconteceu então aqui nesse caso? Moisés tinha falado para eles, falaram que olha, vocês querem essa terra porque a terra é boa para gado e eles eram pecuaristas, eles mexiam com bois, com animais, então eles iam ficar ali. Mas aqui é o seguinte, quando for atravessar, quando for conquistar a terra prometida, vocês vão ter que ajudar os seus irmãos. E foi isso que Josué lembrou agora. E falou aqui, olha, tudo bem, tranquilo, aqui vão ficar suas mulheres, seus rebanhos, suas crianças, mas vocês vão ajudar os seus irmãos a conquistarem. Depois que todo mundo conquistar o seu território, aí vocês podem voltar e podem ficar na terra de vocês. Né? O que aconteceu então foi que o povo, quando ouviu essa ordem de Josué, o povo disse o seguinte, olha bem que muito interessante isso aqui, ó, prestem bem atenção, versículo 16. Então responderam Josué dizendo, tudo quanto nos ordenaste faremos. E aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Então aqui, Josué, ele foi tão convincente que o povo abraçou aquela causa, o povo compreendeu a grandeza daquele projeto, a grandeza daquela missão, e o povo então se engajou naquela missão que foi dada para Josué. Aí alguém pode falar, Paulo, mas que história interessante, né? Você está falando de uma história do Antigo Testamento, uma história que aconteceu mais de milhares de anos, talvez aqui, sei lá, 2000 anos atrás, muito tempo atrás e tal, mas no que isso faz sentido na minha vida? No que isso, qual o benefício que eu tenho disso hoje, no ano 2020? Sabe, gente? O Antigo Testamento, que é também chamado de Antiga Aliança, ela é uma parte da Bíblia que é meio desprezado pela maioria das pessoas, porque muita gente gosta de ler apenas, gosta de estudar apenas o Novo Testamento. Mas o Antigo Testamento, ele era a sombra do que viria no Novo. Por exemplo, Josué, na Bíblia, ele tipifica Jesus Cristo. Ele tipifica aquele que veio conduzir o povo à Terra Prometida. Né? Na verdade, na Terra Prometida não tem nada a ver com o céu, porque lá na Terra Prometida tinham os inimigos, tinha guerra, e lá no céu nós não sabemos que não tem isso. Mas uma coisa nós sabemos que Josué, ele foi um instrumento que Deus usou para ajudar aquele povo a atravessar o Jordão e a conquistar os objetivos e atingir a missão dada por Deus. E eu gostaria muito que nós fizéssemos uma aplicação desse texto aqui a respeito do que está acontecendo hoje na nossa igreja. Eu não sei se você tem notado, mas nós estamos fazendo um trabalho de discipulado e esse trabalho ele não é um trabalho aleatório, ele é um trabalho intencional. Vamos pensar, vocês imaginem que o pastor GD chegue para mim e fale assim, Paulo, você já aceitou Jesus? Já. Você já frequentou aí, quantos cultos? Eu não sei, milhares.
São quase 30 anos. Falei, então tá. Então você já conhece bem a Bíblia? Conheço, eu tenho algum conhecimento da Bíblia, sim. Já conhece Jesus? Conheço. Ah, tá. Então você já sabe teu perdão. Sei disso tudo. Então fala o seguinte, agora está na hora da gente começar a trabalhar e a espalhar essa mensagem. E eu ia chegar para ele e falar assim, pastor, não leva mal não, mas eu já me converti, eu já fiz até seminário, eu conheço bastante da Bíblia, quando eu erro eu peço perdão a Deus, e agora eu quero ficar na minha, eu quero ficar sossegado, tá tranquilo aqui, para que eu vou me envolver? Não, mas a gente tem que... Não, para mim tá ótimo. Lá, vai lá, se você acha que tem que ir, você pode ir, mas eu não quero fazer parte disso. Eu estou satisfeito na minha zona de conforto. Sabe, gente, que tem muitas pessoas pensando assim hoje? Só que o Evangelho não foi feito para conforto. O Evangelho foi deixado aos homens para confronto. Confronto do pecado. Confronto do inferno, confronto contra todas as obras do mal. E sabia que nós hoje, talvez você estava se sentindo muito distante desse texto, pois agora eu queria te colocar dentro desse texto. Você sabia que, de acordo com o Evangelho, Jesus Cristo, no capítulo 28 de Mateus, ele deixou para mim e para você uma missão? No capítulo 28 de Mateus, do versículo 18 em diante, ele diz assim, olha, e aproximando-se Jesus, falou-lhe dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sabia que eu e você temos uma missão no reino de Deus? Sabia que assim como Deus chamou Josué para liderar aquele povo em busca da terra prometida, Jesus hoje está dizendo, Paulo, Edilusa, Marcos Paulo, GD, Alain, Carol, todos vocês, todos estão sendo chamados. Todos nós que um dia conhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós fomos chamados para uma missão. A nossa missão é levar o Evangelho. Essa é a nossa missão, levar o Evangelho. Com qual objetivo? Com qual objetivo que eu vou levar o Evangelho? Simplesmente para as pessoas saberem que elas vão para o inferno se elas não entregarem suas vidas para Jesus, se elas não se arrependerem do seu pecado e confessar o seu pecado? Não. Nós temos um objetivo. O objetivo é fazer discípulos. Essas lições, eu não sei quem participou da última ministração da célula, mas foi algo fantástico. Foi riquíssimo, foi muito bom. O pastor GD está de parabéns. Foi uma lição muito profunda, muito didática, muito esclarecedora. Mas sabe para que aquilo? É para eu adquirir mais informação? Não. É para que eu pegasse toda aquela ferramenta e colocasse em prática para eu fazer discípulos. Mas discípulos meus? Não. Discípulos de Jesus. Mas sabe por que eu acho que tem muitas pessoas que não abraçam essa ideia? Primeiro, por dois motivos. Uma, é porque talvez, se você não tem esse desejo de falar de Jesus e do Evangelho para outra pessoa, é porque talvez você ainda não parou para pensar de onde foi que você saiu, do que foi que Deus te tirou. Se você tivesse uma noção do que é passar a eternidade no inferno, e você pensar que Jesus Cristo fez isso para mim e para você de graça, morrendo na cruz e ressuscitando, quando você olha para uma pessoa, por mais gente boa que seja, por mais interessante que seja, por mais rica que seja, por mais fama que tenha, mas se você olha para aquela pessoa e pensa, pobre, vai passar eternamente, a eternidade no inferno sofrendo. E outra coisa, muitas vezes é porque
quando Deus falou para Josué, não cesses de falar desse livro da lei. Não vai aqui crítica nenhuma, gente, de forma nenhuma. Mas sabe que tem pessoas que é capaz de passar a noite inteira numa live, até ver o cara que está se apresentando bêbado caindo. E todo mundo se divertindo vendo aquilo. E muitas vezes, para parar, para ouvir uma mensagem da palavra de Deus de 30, 40 minutos, parece uma eternidade. Quando a Bíblia fala, não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele de noite. Não estou falando aqui para todo mundo ir para o mosteiro e ficar agora só. Não estou falando isso. Eu estou falando de ter uma vida equilibrada. Você tem direito de ter o seu lazer, você tem o seu gosto musical, você tem um artista que você gosta de ouvir, não tem problema nenhum com isso. Mas onde Deus está entrando? Qual que é o objetivo da sua vida agora? É se divertir ou é ser um instrumento de Deus? Porque você pode fazer as duas coisas. Você pode fazer as duas coisas. Quando Josué chegou para essas 2 tribos e meia que eu falei aqui, eles estavam numa zona de conforto. Mas na hora que precisava de ir para conquistar, para vencer lá os inimigos, para derrubar aquelas cidades fortificadas, eles se engajaram, eles entraram, falaram, não, então nós vamos. Nós vamos porque nós sabemos que não é fácil, mas nós sabemos que Deus está conosco e nós vamos conquistar. E muitas vezes nós não estamos engajados, é porque nós não valorizamos o Evangelho, ou então porque nós estamos apenas tendo um estilo de vida religioso para ter um desencargo de consciência. É muito importante, porque quando nós assumimos essa missão de sermos um arauto do rei, de sermos um proclamador do Evangelho, nós temos que ter esse objetivo. Eu quero fazer discípulo, mas como que eu vou fazer um discípulo se o sujeito vai olhar para mim e vai falar assim, não, mas para ter uma vida como a sua eu não quero. A nossa vida, ela vai se tornando um espelho. As pessoas vão olhando para nós, vão olhando para o nosso caráter, vão olhando para o nosso estilo de vida, vão olhar para o nosso jeito de falar, para o nosso jeito de conduzir, vão falar, puxa vida, eu quero ser semelhante a essa pessoa. Por quê? Porque ela reflete Cristo. Lá em Antioquia, a igreja foi chamada de cristã pela primeira vez. Por quê? Porque a igreja se parecia tanto com Cristo que essa palavra cristão significava pequenos cristos. Quem dera a gente chegar nesse nível, né? Mas esse deve ser o nosso objetivo. E por fim, nós precisamos estar engajados nisso. Você precisa de procurar, se você tem dificuldade de conhecimento, estude mais, procure mais, aprenda mais, estude mais, converse mais, sabe? Envolva, assim como você investe tanto tempo no lazer, você investindo um pouquinho de tempo para você conhecer esse Deus através da Bíblia, conheça esse Deus, conheça o que esse Deus já fez, o que Ele está fazendo hoje. Procure conhecer o que é a vontade de Deus para a sua vida de verdade. E assim como Josué, você amanhã pode ser um líder. Você amanhã pode estar liderando pessoas que antes estavam caminhando para o inferno, mas agora caminham para o reino do Filho do amor de Deus, Jesus Cristo. Então eu gostaria de deixar essa mensagem com você, que você entenda que você, assim como Josué, tem uma missão, que a sua vida tem um objetivo e que a obra de Deus, ela conta com o seu engajamento, ela conta com o seu envolvimento, ainda que você esteja confortável agora, mas você não está satisfeito com esse conforto. Agradeço por esse conforto, por tudo, mas eu vou adiante. Porque em João 14, 21 diz assim, olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. João 14, 21. Então, que essa palavra fique no seu coração e que você possa sentir-se privilegiado por ser um instrumento para a expansão do reino de Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai.
É uma honra muito grande saber que, apesar do Senhor ser o Rei do Universo, o Senhor nos dá o privilégio de sermos um instrumento seu na sua obra para a expansão do teu reino. Sabemos das nossas limitações, sabemos da nossa condição humana, mas Deus, que o Senhor nessa noite encontre adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que mais que uma religião, que mais que simplesmente palavras, que o Senhor encontre pessoas que estejam dispostas a colocar no seu altar a sua vida para a glória do teu nome. Nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio da salvação, pela tua palavra, pelo Espírito Santo e te entregar mais uma vez as nossas vidas para o louvor da sua glória. Nós oramos crendo em nome de Jesus. Amém. Verdadeiramente guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará